Vamos conversar hoje um pouco sobre jurimetria, né, com o Dr. Márcio Fago. Ele que é advogado aí, experiente, ele atua no ramo há algum tempo já. Ele com uma experiência vasta no ramo da jurimetria e ele vai nos prestigiar com a sua presença aqui no Inteligência Jurídica é Isso, que tem o escopo, que tem a finalidade de agregar valor à profissão do advogado, seja o jovem advogado, seja o advogado que queira dar um up na carreira aí, né? Não sou da área do direito, mas vou prestigiar o meu amigo Dr. Márcio Fago. Ah, muito legal, Miro. Que legal. Seja muito bem-vindo aqui para essa nossa live aqui sobre jurimetria, que o Dr. Márcio Fago vai falar sobre jurimetria e análise preditiva também, um pouquinho sobre cada um dos temas. Ele vai esclarecer os prós, os contras, o que tem de certo, o que tem de errado, como que o advogado ele vai conseguir trabalhar realmente com a jurimetria e com a análise preditiva, certo? Estou esperando aqui ele ingressar no Instagram para que a gente possa começar, né? Que eu possa fazer a apresentação formal dele, com o extenso currículo que ele tem. Com todas as conquistas profissionais, para quem sabe aí os jovens advogados possam se inspirar no exemplo dele, de uma pessoa aí de bastante sucesso, de um profissional de sucesso na carreira aí jurídica, certo? Então, já somos aí 5 pessoas, olha que bom, vamos agregar aí conhecimento para várias pessoas e aos pouquinhos vamos aumentar esse número, vamos aumentando o número conforme a live. Olha quem chegou. Tudo bem, Márcio? Será que tá bom aqui? Oi, tá ótimo, Essa luz aqui de trás eu vou apagar, tá? tá bom. E aí, Tudo ótimo, Márcio. Como que você está? Vou fazer aí a sua apresentação formal, né? Estava falando que você é um profissional experiente na área de jurimetria, análise preditiva. O Miro já colocou aqui que ele não é da área do direito, mas ele veio prestigiar a nossa live, né? Veio aprender um pouquinho com a sua experiência, né? Então, aqui o seu currículo, que é um currículo invejável, né? Um currículo de alguém que é bastante experiente, que tem muitas conquistas dentro do direito. É advogado graduado em Direito pela Universidade de São Francisco, pós-graduado em Direito do Trabalho pela Pontifícia Católica de São Paulo, sócio fundador e CEO do Grupo Arfago e do Educajus, cursos e treinamentos jurídicos, consultor nas áreas de inteligência jurídica, analítica, análise preditiva, provisionamento e jurimetria, especialista na mensuração e contenção de riscos recorrentes, precursor de diversos cases de sucesso, como o primeiro projeto de prepostos profissionais do Brasil, quarteirização de escritórios de advocacia, peticionamento eletrônico, campanhas de acordo pautada no custo de oportunidade, idealizador do primeiro sistema de controle web de processos jurídicos e contratos do Brasil, ADD Legal, com mais de 200 mil processos cadastrados e 4 mil usuários. Nossa, Márcio, é extenso o seu currículo, né? E ainda tem currículo. Fala um pouquinho, então, dessa sua experiência com a jurimetria, né? Sendo que na internet tem muita informação que eu acredito que é uma informação que não condiz com a realidade da jurimetria, né? Que você tem tanta experiência nesse pouco que eu li do seu currículo aqui. Traz a sua informação para a gente, para esse novo advogado ou para o advogado que queira se reinventar aí nessas novas possibilidades do direito. boa tarde a todos. Essa é minha primeira live.
entendeu? Quem viu Apagando a Luz viu que eu estou de camisa social e moletom por baixo. É tipo o Jornal Nacional, né? Por conta da pandemia. Agradecer você, Roberta, agradecer a Thaís Jurema, que hoje, infelizmente, não pode estar conosco. É uma grande honra, né, estar fazendo parte desse grupo, desse time, o qual nos deu condição de encabeçar aí a Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva da OAB de São Paulo. Agradecer todos os meus amigos que estão se fazendo presente, né, desse amigo aqui que é a primeira live do Instagram, então desculpe qualquer contratempo ou mau jeito, mas eu não tinha como me furtar de estar falando com vocês e falar um pouquinho de jurimetria e tentar esclarecer, não só entre nós, é um assunto bastante comum hoje, mas que ele vem sendo tratado de uma forma, acredito que não tão apropriada. Né? Não vou dizer inadequada, porque não é inadequado, mas não tão apropriado. Eu acho que é importante, antes da gente entrar no aspecto de jurimetria, eu tenho feito algumas palestras, e dessas palestras eu sempre peço para as pessoas assistirem um filme, que é aquele Beleza Oculta, que fala do amor, do tempo e da morte. Tá? Aí, conclusivamente, no final, você me pergunta um pouquinho a respeito disso tudo, porque a gente vive num mundo tridimensional. Né? Existem outras dimensões, sim, mas todo o aspecto de composição lógica, né? Não estou falando de sistema binário, está sempre envolvendo essas três questões. Né? E se a gente lembrar bem do Walt Disney, ele sempre tinha um vilão, né, um bonzinho da história e um mediador dos conflitos. E assim funciona a justiça, assim funcionam as relações humanas dentro de um padrão de equilíbrio. Né? E hoje a gente vê uma sociedade que ela não está muito disposta a criar consenso, e a gente tem que começar a trabalhar com uma linguagem diferente, né? Não de extremismo, mas com um pensamento de que todo e qualquer conhecimento ou informação, ela é muito adequada quando você tiver disposição de aprender. Então, tudo que eu puder versar aqui é empírico, né? É do meu conhecimento, e eu tenho muito que aprender, apesar desse currículo você ter dito, e felizmente, para mim, não tem nenhuma mentira que você narrou, né, que a gente trabalha já há muitos anos com jurimetria. E falar um pouquinho de jurimetria, basicamente, a gente falar um pouquinho de risco. Então, como que a gente pode olhar para uma jurimetria e ver riscos nesse processo, nesse procedimento? A gente só vê riscos quando a gente não está agindo adequadamente, tá certo? Então, citando como exemplo a nossa realidade hoje, eu estou trabalhando de casa porque eu faço parte do grupo de risco, porque eu tenho pressão alta, enfim, um monte de outras coisas, e eu também não sei dos efeitos colaterais de uma possível Covid, e eu não tenho me arriscado a sair. Mas a gente sabe que as premissas para a gente não ficar doente é o isolamento, né, o distanciamento, quando sair usar máscaras, higienização. E uma vez eu tomando essas precauções, e como eu tenho saído uma vez por semana, 2 vezes por semana no máximo, eu, graças a Deus, não fui acometido pela doença. Então, eu tomei algumas medidas que me proporcionam o meu bem-estar, né? Porque eu não quero, de repente, comprometer minha saúde ou meu pulmão, posso pegar a doença, mas eu não sei o que vai acontecer lá na frente. E o que é a jurimetria? Então, a jurimetria é uma foto de uma realidade hoje de risco. E como que eu vejo riscos? Eu só posso ver riscos quando eu envolvo questões financeiras. Eu não posso falar de uma situação que não envolvam situações financeiras e tratar isso dentro do direito
como se fosse jurimetria. Ou eu vou tratar isso como uma estatística, uma tendência ou uma predição relacionada a isso. Então, o meu aprendizado com a jurimetria, ela vem originária de um jurista americano que foi membro da Suprema Corte, Oliver Wendell Holmes Jr., que em 1897, ele mais ou menos ele pautou a jurimetria como uma função do advogado do futuro, que o advogado do futuro ele teria que ter conhecimentos, não só do direito, mas ele teria que ter conhecimentos em estatísticas e ser mestre em economia. Então, a primeira pessoa a falar em jurimetria e medidas, ele falava em estatísticas e falava em economia. E naquela época não existia inteligência artificial. Existia, sim, naquela época, estudos de situações matemáticas, mas não com o padrão tecnológico que a gente tem hoje. Então, a gente tem que começar a separar assuntos que comprometam a nossa advocacia. Ou seja, quando você fala que a máquina pode vir suprimir o homem e misturar a jurimetria com inteligência artificial, com processamento de dados ou elaboração de petições ou teses, essa não é uma realidade de jurimetria que eu entenda, né? Então, esses cuidados na abordagem da jurimetria são relevantes porque a jurimetria é um instrumento hoje muito utilizado por empresas quando elas fazem o seu provisionamento. Então, como você citou aí no início da minha carreira, nós tivemos a oportunidade de trabalhar para grandes empresas, né? Eu não posso me furtar que eu aprendi muito durante 11 anos que eu trabalhei para o Grupo Citibank, e nós prestávamos um relatório que eles denominavam Litigation Report. Naquela ocasião, nós não tínhamos o controle ou a governança que é exigida hoje, né? Os critérios de governança pela Sarbanes, que foram introduzidos na CVM, que começaram a regular riscos. O Citibank já fazia isso naquela oportunidade, antes mesmo dessa regulamentação. Então, o que é a jurimetria? Olha, eu tenho inúmeros processos, e com base nesses processos, eu tenho quanto custa cada um. Mas isso é uma jurimetria? Não, ainda não é uma jurimetria. Muito embora eu saiba quanto possa custar cada um dos processos, eu não tenho as minhas medidas de risco. E como que eu vejo minhas medidas de risco? Eu olhando para o meu dia a dia, eu olhando para o meu comportamento. Então, quando eu falo que era importante, né, saber do paciente ou o Márcio para não pegar Covid, quais as medidas que ele toma, se ele estiver tomando as medidas protetivas, por óbvio que ele não vai comprometer a sua saúde. Agora, se eu me descuidar em algum momento, que eu posso vir a me descuidar, isso a gente já está tratando de análise preditiva. Então, eu não tenho como medir financeiramente um risco de saúde ou um risco de liberdade, mas eu tenho como medir riscos financeiros. Então, não se pode fazer confusões que se operam hoje no mercado, infelizmente, por questões de desconhecimento, principalmente dessa turma nova de TI, que eles têm uma disposição muito grande de absorver profissões, eles estão entrando com tudo em relação à nossa atividade, por um certo desconhecimento, acho que, de muitos colegas, e por uma omissão nossa. Porque, na verdade, o nosso papel como advogado é justamente o quê? Saber qual a dor do meu cliente e medir essa dor, e saber como operar essa dor. Então, a jurimetria é um instrumento de trabalho hoje, ou de diagnóstico, extremamente indispensável para todas as empresas. Eu diria que ela poderia serviria até para uma família cuidar de assuntos domésticos que envolvam finanças ou riscos.
financeiros. Mas quando a gente foge do padrão financeiro, eu trato esse assunto particularmente como inteligência artificial, né? A instrumentalização da inteligência artificial, ela é relativizada por dados, por relatórios, aí por monitoramento para chegar numa predição. Então eu olho assim, olha, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Então como que eu me comportei? Por que aconteceu? Foi uma decisão errada? Eu estou com a máscara que não tem um padrão de proteção? E o que eu devo fazer? Né? Ou melhor, o que vai acontecer? Né? Então, essas três relações são comportamentais. Então, jurimetria não é inteligência artificial. Quando eu meço comportamentos, eu estou falando de inteligência artificial. Aí eu digo que é possível a máquina fazer petição, eu digo que é possível que a máquina tome decisões, e a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, quando eu falo de direito das coisas, e hoje o judiciário super sobrecarregado de processos, e eu desenvolver mecanismos para acelerar julgamentos que sejam de coisas, quando eu falo de coisas, eu estou falando de relações financeiras. Então, eu quero deixar bem claro, quando eu falo de relações financeiras, entra a jurimetria. Quando eu não falo de relações financeiras, eu tenho que falar de inteligência artificial ou predição, que é uma disposição comportamental. Então, para aquelas pessoas que estão aí nos assistindo nesse ensaio meu, no primeiro ensaio do Instagram, se tiverem dúvidas, eu peço para que se coloquem, perguntem. O Miro, ele colocou aqui se a jurimetria ela tem aplicação ao patrimônio das pessoas físicas, né? Se existe a possibilidade de fazer essa aplicação, né? Da jurimetria ao patrimônio das pessoas físicas. Sem sombra de dúvidas. A gente pode pegar, por exemplo, uma declaração de imposto de renda. Quando eu falo de uma pessoa, que eu estou comparando uma declaração de imposto de renda com um processo. Então, eu tenho um valor, uma série de objetos naquele processo. Aí, a aplicação da jurimetria, Miro, no tocante à tua questão relacionada à pessoa, é justamente o patrimônio dela e como que ela está agindo em relação a esse patrimônio. Então, essa relação jurimétrica hoje da pessoa física, ela se traduz no próprio imposto de renda dessa pessoa. E por que não falar? Essa pessoa vive numa família e a composição dos custos dessa família já estabelece um padrão jurimétrico a ser avaliado. Eu não sei se ficou claro, Roberto, eu acho que era legal. Assim, eu fiz uma comparação que é possível, tudo que tem a relação de valores, jurimetria são medidas, essas medidas olham suas recorrências, então você, como pessoa, você sabe quais os bens que você tem, o que você precisa fazer para potencializar seus ganhos ou diminuir seus prejuízos, e com base nesse teu estudo, você tem uma jurimetria individual. Então, a jurimetria, veja se eu estou correta, se eu estou numa linha de pensamento aí, acompanhando a sua. Então, hoje, o advogado, quando eu trago isso para o novo profissional do direito, né? Que hoje em dia a gente não consegue mais dizer, é pouco o profissional que somente estuda direito. Que a jurimetria, um bom profissional, para conseguir aplicar a jurimetria, ele vai além. Ele vai ter que estudar economia, ele vai ter que estudar estatística, ele vai ter que estudar tecnologia, tendo em vista essa multidisciplinaridade. Com certeza. Né? Hoje o advogado, não basta ele falar para o cliente que ele vai ganhar uma tese, ele tem que falar quanto que ele está ganhando para o cliente dele. Então, quanto que você gera de economia, seja defendendo alguém, e quanto você proporciona de lucro agindo a favor de alguém. Então, não basta a gente olhar para fora, né, Roberta? Então,
no mercado hoje, infelizmente, no dia a dia das pessoas, as pessoas ficam olhando lá para o seu Instagram, né? E acabam por se deprimir, porque estão olhando para fora e acabam se comparando com outras realidades e achando muito mais bacana aquele universo, e esquece de desenvolver as próprias habilidades ou reconhecer as próprias habilidades. Então, dentro do ponto de vista de análise de uma jurimetria, vamos falar de uma empresa. Poxa, não cabe a empresa ficar preocupada como que o judiciário está julgando um determinado processo, a não ser que ela não tome conhecimento do quê? Dos seus problemas. Então, quando eu falo em jurimetria, eu tenho que falar o seguinte: a jurimetria, eu tenho um compilamento de dados e é convertido, então é um processo de inteligência artificial que ela para, teoricamente, no dia de hoje, porque eu sei o meu risco hoje. Quando eu projeto esse meu risco, eu já não estou mais falando em medidas jurídicas. Eu estou falando já em análises preditivas, ou seja, passivo oculto. Então, existe uma série de situações para que se possa promover, que aí a inteligência artificial consegue tratar, ou seja, o comportamento da minha equipe, o comportamento do meu time de trabalho, relacionado com a minha situação atual, com as decisões gerenciais que eu tomei, para que eu possa verificar qual que é meu risco futuro. E o meu risco sempre é de ordem financeira. Então, a jurimetria estabelece padrões e avaliações de riscos recorrentes, são riscos interiores, internos, e não riscos do mercado, para que possa estabelecer um risco presente. Porque existem N correntes, N julgadores que fazem questão de modificar situações de ordem positiva, já objetivada pela legislação, que às vezes você, como profissional do direito, você se surpreende, porque você tem certeza que você vai ter êxito na demanda, e você muitas vezes não sabe até explicar para o cliente como que ele perdeu. Então, o que é importante dentro do aspecto da multidisciplinariedade que a jurimetria predispõe é que esse profissional ele tenha que ter essas habilidades, seja de ordem econômica, matemática, estatística, né, matemática, e o conhecimento de tecnologia hoje é indispensável para todos nós. Né? Estava eu aqui há pouco tentando entrar numa live com a professora Roberta, porque eu nunca tinha feito uma live no Instagram, eu pouco utilizo o Instagram, porque eu sei que minha fonte de riqueza e de trabalho vem dos meus relacionamentos, não vem daquilo que eu posso conquistar no mercado. Então, diferente do que as pessoas fazem, eu muito prezo os meus relacionamentos, e é com base neles que eu consegui ter sucesso na minha carreira, e não é conquistando o mundo que a gente vai ter tudo o que quer. Né? A gente, às vezes, tem bastante coisa hoje ao nosso alcance, não enxerga, está olhando para fora. Então, a gente tem que ver quem são os nossos melhores amigos, os nossos melhores colegas, tem que cuidar da família, tem que... Enfim, tem alguns cuidados que, hoje, essa modernização toda tirou as pessoas um pouquinho delas mesmas. E isso daí é super importante, você refletir essa situação do ponto de vista de jurimetria também. As empresas... Estamos aí, então, num contexto em que o advogado, dentro dessa multidisciplinaridade, ele vai colocar esse empresário, esse cliente dele, numa posição de diminuir prejuízo, né? Diminuir os custos dele, né? Ou de potencializar. Então, a gente tem que examinar o padrão, assim, quando eu falo quando a gente fala em passivo, você acha que é só custo, né? Porque é só passivo, né? É o que eu vou ter de despesas em relação a isso. Agora, você imagine uma pessoa despreparada,
no contexto de provisionamento, que não saiba explicar para o cliente quais são os riscos e como ele pode compor aqueles riscos, promover um resultado de possível, provável e remoto, se ele não conhecer de finanças. Ele simplesmente vai falar, olha, eu acho que eu ganhei, põe 50% aqui, 100% ali, e monta um relatório. Então, vamos imaginar que ele estabeleceu um padrão de risco lá de 100%, que seja 100 mil reais uma empresa. Vamos imaginar que essa empresa tenha... Eu atendo clientes que chegam a ter mais de 100 mil processos. Então, vamos imaginar esses 100 mil reais multiplicado por 100 mil processos. Imagina o impacto disso no orçamento dele, no balanço dele, que ele precisa tirar essa verba para poder distribuir lucro para ele, e ele não tem benefício nenhum em relação orçamentária ou a imposto para que seja deduzido. Agora, você imagina ele ficar sangrando esses 100 mil reais durante 5 anos, tirando do lucro dele, porque eu fui extremamente conservador e, em minha opinião, de 100%, se tornou, no final do caminho, zero. Porque a gente trabalha para ser zero. Quando eu estou trabalhando para alguém, eu trabalho para ser zero. Mas eu fui conservador, na minha opinião, de provisão, para ele compor o passivo dele. E ele ficou durante anos pagando aquela conta no orçamento dele. Por quê? Porque eu fui me proteger, ou seja, eu fui conservador, na minha opinião, e fiz ele ganhar. Não, você fez ele perder, porque quando você passou a opinião para ele que ele iria perder os 100 e você ganhou, ele passou anos sangrando naquele resultado dele. Então, e eu tenho 2 colocações depois que você terminar o que você está dizendo. Não, na verdade, assim, quando um advogado ele trabalha por resultado, se eu estou trabalhando para uma empresa na área de passiva, não de recuperação de crédito, mas uma área de contencioso, de defesa, eu tenho que promover para ele os melhores resultados, ou seja, fazer ele perder menos. Poxa, como eu posso fazer ele perder menos? Eu só posso fazer ele perder menos se eu entender as recorrências dele. Então, o que acontece? O advogado ele trabalha no dia a dia, numa trincheira, onde ele só faz a defesa, só faz a defesa, só faz a defesa, e não tem tempo de olhar para o exame do cliente, que é a jurimetria. Então, a jurimetria consegue demonstrar para o advogado, para o cliente, quais são os maiores problemas que ele tem e aonde estão esses problemas. Uma vez propostas soluções, eu posso dizer assim, tem um cliente que nós trabalhamos que tinha um problema de adicional de periculosidade por uma questão de bateria. Porque os operadores, todos eles, se locomoviam com carro que eles precisavam trocar bateria, mas isso não era frequentemente. E por conta dessa troca, eles ganhavam esse adicional. E aí e também encheu o combustível, enfim. Não seria mais fácil esse cliente, por exemplo, promover o quê? Uma divisão, aí o operador deixar o carrinho lá num determinado setor, o outro funcionário que já ganhasse esse adicional, promovesse a locomoção do carrinho? Seria. Mas isso não se operou. E o cliente continua com o mesmo problema. Todos os processos que saem, os funcionários pedem o adicional. Ele acaba perdendo e sangrando no passivo por conta dessa operação, que bastava só uma decisão gerencial. Bastava só uma tomada de decisão para diminuir os riscos dos processos futuros e ele conseguir performar nas defesas. Porque ele ia conseguir explicar, olha, esse funcionário ele não põe mais gasolina, ele não troca bateria, porque tem um setor que faz isso. Então, se existem já pessoas que ganham para isso, ele não precisaria pagar o corpo inteiro de profissionais da fábrica que entram para o processo e acabam pedindo. Então, tudo depende da visão daquele gestor em relação ao advogado. O que o advogado de hoje precisa fazer? Ele precisa olhar para o cliente. E como que ele olha para o cliente? Com a jurimetria. Mas ele não olha para a jurimetria que se estabelece no judiciário. Eu não tenho que me preocupar como que o juiz vai decidir a minha causa. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Então, essa é a grande inversão de valores que eu falei no Instagram. Né? Então, eu vou ficar olhando para fora como que o juiz vai julgar, mas eu não estou fazendo minha lição dentro de casa.
Eu não estou tomando minhas cautelas dentro de casa. Mas como que eu sei quais são as minhas cautelas? Por óbvio, eu tenho todos os objetos, eu tenho todos os cargos, eu tenho quem pediu, aonde pediu, por que pediu, eu tenho todo o processo do que aconteceu, do porquê aconteceu. A jurimetria, ela consegue mostrar isso. Então, em algumas palestras, eu costumo falar até num exemplo, poxa, você vai acampar e acaba tomando lá 100 picadas de borrachudo. E você tomou uma picada de cobra. Aí você foi para o médico, você ficou com vergonha de falar para o médico que você tomou uma picada de cobra, porque você está cheio de picada de borrachudo, ele vai te receitar, por óbvio, um antialérgico. E você vai embora com a picada de cobra. Você vai morrer. Então, se eu não conseguir identificar a picada de cobra no meu orçamento, se o advogado não tiver aquela condição, aquilo pode se tornar recorrente. E aí pode falir a empresa que ele trabalha. Então, são alguns cuidados que esse mapeamento jurimétrico, essas medidas financeiras, são essenciais para que nós possamos dar um diagnóstico de como poder corrigir ou melhorar aquela operação, para ele poder ter lucro, ou seja, por que ele vai ter lucro? Ele já tem um problema recorrente. Se eu dou um parecer para ele do que deve ser feito, essa ação corretiva, se ela for tomada, ela provavelmente vai surtir efeitos positivos naquele provisionamento, vai diminuir aquele ticket daqueles processos. E, por sua vez, a empresa vai passar a ter mais lucro. Então, uma pessoa que trabalha, do ponto de vista, numa área que só dá despesa, ela só dá despesa porque ela não está olhando o problema. Ela só está apagando incêndio. A partir do momento que ela começar a olhar para o problema e entender como funciona e propor medidas, soluções, ele vai começar a proporcionar lucro para a empresa. Então, não existe o advogado que não proporcione lucro. Seja aquele que está defendendo, porque se ele estiver defendendo, ele vai arrumar meios de aprimorar a forma de defesa dele. Então, ele vai gerar lucro. E seja o advogado que está fazendo o papel de cobrança. Ou seja, está no campo lá, cobrando ativos para aquele cliente específico. Então, todo advogado, não existe advogado que é centro de custo. Tá certo? Então, depende de como o advogado se comporta perante o seu cliente. Tem uma confusão muito grande aí em dizer que a jurimetria é somente a análise de como o juiz decide, né? Seria simplesmente um algoritmo das decisões judiciais, né? E aí entra na questão da Thaís, né? Que a Thaís está assistindo a gente, ela colocou aí para você colocar a sua opinião sobre a humanização da tecnologia, né? Como você vê, né? Qual é o seu olhar sobre a perspectiva humanística, né? Frente à tecnologia? Thaís, um beijo. Espero que você esteja se recuperando bem, que era para você estar aí com a gente hoje, né? Mas eu acho que é super importante a sua pergunta, porque com base nessa pergunta sua, você proporcionou uma grande oportunidade para a OAB de ter um trabalho humanista dentro de um padrão tecnológico. Então, como que a gente consegue separar questões humanas que são relevantes, muito mais relevantes do que padrões tecnológicos? Então, essa separação existe entre, olha, eu tenho relações comerciais, né? Essas relações comerciais, eu acho que eu acabei me empolgando, eu acabei até fugindo do tema. A gente tem dois sistemas hoje, tanto no STJ quanto no STF, que estão já estudando esses algoritmos para proporcionar essas decisões automáticas, que vai dificultar cada vez mais para nós, advogados, recorrermos dessas decisões, se nós não conseguirmos ter esse olhar que eu estou passando. Mas, quando eu falo de direito do consumidor, contratos, relações comerciais diversas, eu estou falando de coisas, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de coisas. Entra a jurimetria. Né? Quando eu falo de pessoas,
Eu não posso permitir, eu, ser humano, né, eu, Márcio, dentro dos meus princípios, eu não posso aceitar que um computador, aleatoriamente, com base em decisões e atitudes de comportamento de outras pessoas, né, que não a do meu cliente, julguem esse cliente sem olhar para ele. Como que você pode permitir uma máquina tirar a liberdade de uma pessoa? Então, aí a gente já está ultrapassando os direitos humanos, estamos violando as nossas prerrogativas, né? O nosso dever, né? Então, nós somos indispensáveis, a gente não pode permitir que uma máquina faça esse trabalho. Uhum. Então, eu acho que é muito bacana quando a gente fala um monte de processo, vamos automatizar tudo, vamos criar petição eletrônica, vamos fazer julgamento eletrônico, para as coisas, óbvio, sem prejuízo nenhum. Agora, eu fico assim, eu me sinto refém de um sistema que possa vir julgar a sua liberdade, Roberto, a minha liberdade, sem olhar para você, sem olhar para o teu passado, quem que você foi, ou até mesmo assim absurdos que a gente vive por uma questão óbvia. Eu acho que um preso que tenha cumprido o seu papel, o seu crime, jamais deveria permanecer fichado. Jamais, por hipótese nenhuma. Uma vez que ele tenha cumprido lá seus 5, seus 30 anos de cadeia, ele deveria sair limpinho. Então, a gente não pode permitir que a máquina comece a executar situações que se sobreponham a nós. Então, eu não sei se eu respondi a minha amiga e professora, mas isso foi um dos motivos que fez com que a nossa comissão, é um dos propósitos da nossa comissão. E aí entra a segunda colocação, que o Miro ele fez uma constatação bastante pertinente de que tudo que você está colocando como vantagem para o empresário, né, principalmente para o médio, para o pequeno, não é divulgado, né, essas vantagens da jurimetria. E fala um pouquinho da comissão, que a comissão ela tem aí esse intuito de levar a jurimetria para o pequeno, para o médio e fazer com que tenha um alcance maior, né? Fala um pouco da comissão de jurimetria e análise preditiva da OAB e o que ela significa aí para você, para a Thaís, para mim. Bom, essa comissão tem inúmeros propósitos. A gente está montando um grupo de pessoas que são integradas, né, comprometidas. As nossas reuniões, praticamente todas as pessoas participam. A gente subdividiu a nossa comissão em vários aspectos, entre eles, Miro, te passando, é importante que o empresário ele passe a olhar a jurimetria não apenas como uma realidade de processos, mas a jurimetria existe sim para compliance, né? Existe para riscos relacionados à legislação, que muito embora, assim, citando um exemplo aleatório, né? Então, vem a pandemia, aí o governo lança medidas que você jamais, se você não fizesse parte lá da grande cúpula, jamais ia ter conhecimento. Então, imagine assim, uma medida dessa, qual o reflexo desta medida em seu negócio? Então, isso é jurimetria, porque eu vou conseguir identificar o que o governo tomou de decisão em relação a o que pode comprometer do meu orçamento. Isso, eu estou falando de medidas jurídicas financeiras. Poxa, mas eu não tenho que ficar olhando se o juiz, fulano de tal, o juiz Miro, ou a juíza Thaís, como que ela se comporta. Voltando a falar, sem eu olhar como eu estou agindo. Então, é muito bacana, eu gosto de falar dele porque ele foi meu professor, eu que eu sou um advogado jovem há mais tempo, né? O JB jovem há muito mais tempo, e daí a gente tem uma turma que é jovem sempre. O Miguel Reale, ele fez a teoria tridimensional do direito, e ele citou o aspecto normativo
como um dos aspectos dessa trilogia, né? O aspecto fático ou histórico que a gente está falando, está versando, olha o Miguel Reale, né? Então não existia nem essa, olha, inteligência artificial, ele já estava falando do aspecto histórico, fático, olhar para dentro, aquela coisa assim, o que está acontecendo? Né? O que aconteceu? O aspecto normativo, uma relação, olha, o que está acontecendo? O que a lei me traduz hoje? E alguma coisa que é empírica, assim, tipo, você não consegue determinar que é o aspecto axiológico ou social. Como que Mas você o vai que faz a prever? comissão? Mas qual que é o papel da comissão? O papel da nossa comissão, basicamente, não subdividindo ela, é justamente mostrar que o advogado ele tem que ter outros conhecimentos. O advogado do futuro, né, que é do presente hoje, do futuro em 1897, ele tem que conhecer economia. O advogado ele tem que conhecer estatística e matemática e tem que conhecer tecnologia. Então, na nossa comissão, nós temos várias pessoas de vários segmentos, e fica o meu convite para o Miro a participar da nossa comissão. Por quê? Porque ela é multidisciplinar. Eu diria que existem comissões específicas em área contábil, em área de compliance, com relações aos tribunais, ética, mas a nossa comissão, o grande valor e o que a gente vai trazer de maior contribuição é a quebra desses paradigmas, que nós, advogados, não somos só leitores de artigos ou de jurisprudência. Nós somos leitores dos problemas dos nossos clientes, dos riscos desses clientes e como tratar esses clientes, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Não sei se foi claro, mas é basicamente assim, ela é multidisciplinar. E como que a comissão acaba passando para as pessoas o propósito dela? Então, acho que cabe. Hoje estamos trabalhando em basicamente quatro frentes, né? Uma das frentes que nós estamos trabalhando, por exemplo, é criar uma sinergia com as autoridades públicas para que a nossa classe não seja ferida por sistemas, ou seja, imagine o seguinte, uma autoridade pública resolve implantar um sistema que a gente tem que usar, o sistema dessa autoridade pública. Pois bem, vamos usar. Como o nosso papel é indispensável, essa autoridade pública tem que treinar a nossa classe. Isso é uma das vertentes dos desafios que temos em relação aos projetos, os propósitos nossos. Temos uma segunda situação. Existem inúmeros sistemas de manipulação de dados, você tem o STJ com um, o STF com outro sistema para promover decisões. Eles não são integrados. Aí você pega os sistemas dos tribunais, enfim, você tem tudo isso pulverizado. Qual é a nossa missão? Tentar integralizar essas informações para que o advogado possa se recorrer de decisões, de jurisprudências, de uma forma mais adequada. Né? Não sair pesquisando aqui ou acolá, a gente conseguir criar instrumentos de compilação dessas informações, que são super relevantes dentro do contexto. Outro problema muito grande. Hoje, por conta da coisificação ou concorrência, existem escritórios muito bem estruturados, com respaldo tecnológico, que conseguem cobrar por grandes volumes de trabalho honorários bem abaixo da nossa tabela. E ele não tem a consciência de que, muito embora ele tenha essa tecnologia, ele está suprimindo atividades de inúmeros recém-formados e de inúmeros jovens, mais antigos advogados. Porque a gente tem uma tabela para se cumprir, a gente tem honorários, e hoje isso não está sendo cumprido adequadamente. Uhum. E quem tem que pagar a conta pelos honorários é o cliente.
E um advogado muito bem estruturado, um escritório muito bem estruturado, ele não pode aviltar os honorários. Então, esse é um outro propósito que a nossa comissão tem dentre os desafios que nós estabelecemos. E inúmeros outros que envolvem outras classes, categorias, como trabalhos em parceria com conselhos regionais específicos. Então, essa relevância multidisciplinar, ela eu diria que é a única do Brasil. Ela foi montada com propósitos e ideais humanos, né, de separação entre o que é coisa, o que é relação comercial, o que não é relação comercial. Então, o que não é relação comercial tem que ser tratado dentro de predição, análise preditiva, inteligência artificial. E o que é coisa tem que ser tratado dentro de jurimetria, de riscos e etc. Né? Um pouco antes, né, Alberto, a gente estava fazendo um ensaio e até a gente falou, poxa, o que o direito penal tutela, que não a liberdade, eventualmente algumas penalidades e multas? Então, o direito penal, enquanto tutelar multas, a gente pode falar que ele tutela, existe jurimetria nisso. Mas eu não posso jamais dizer que como que um juiz pensa em relação à situação A ou B é uma jurimetria. Isso é uma medida estatística daquele juiz, de uma determinada pessoa, que não tem relação com o comportamento daquele indivíduo. Quando eu misturo esse contexto, aí as pessoas equivocadamente falam, isso tudo é jurimetria. E na opinião desse advogado, que trabalha desde 1996, com riscos, e com tecnologia, porque faltou no meu currículo que eu sou formado em... antes de ser advogado, eu fiz colegial técnico, naquela época tinha, de processamento de dados. Então, e não obstante isso, a gente não pode permitir que essas circunstâncias extrapolem direitos humanos e que são indisponíveis. A gente não pode dispor de direitos humanos, né? E eu não sei se você como membro, vou inverter a entrevista agora. Me conta você, Roberta, da nossa comissão, a sua expectativa. O que você está achando do trabalho, como que você está sentindo em relação à nossa comissão, o que falta, o que não falta, enfim. Que o meu primeiro desafio foi entender jurimetria, né? Porque eu sou muito curiosa. Então eu li muita coisa na internet, muita coisa desencontrada. E o primeiro passo foi entender que jurimetria não é somente um acúmulo de decisões baseado em estatística. Porque é o que a grande maioria coloca como sendo jurimetria, né? E o papel da comissão é desmistificar, né? Isso e levar conhecimento. Então, o que é importante, Roberta, acho que nosso trabalho é identificar esses autores e que profissão que o cara tem, né? Vamos ver quais deles são advogados, quais deles são professores, né? Qual o trabalho que ele tem em relação a isso, o que ele pôde proporcionar para poder estar falando de jurimetria como se fosse estatística, ou falar de jurimetria como análise preditiva. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A jurimetria é um instrumento que envolve dinheiro e o que aconteceu. E análise preditiva, comportamento. A jurimetria, ela é um instrumento da análise preditiva. Pode ser utilizada para eu mensurar passivo oculto? Pode. Mas, poxa, voltando, a gente pode falar 10 vezes para ficar bem claro para todo mundo. Eu não conhecendo a minha empresa e o que eu tenho que fazer na minha empresa, tão logo eu não conhecendo, essas pessoas que falam da jurimetria que o judiciário vai condená-la, eles vão estar certos. Agora, se eu como advogado, conhecedor dos riscos, sabendo qual aquele risco recorrente que está impactando de que forma, não mostrar para o meu cliente um tratamento, eu vou mostrar que eles estão errados. Uhum. Então, comportamento é uma circunstância que não dá para a gente avaliar, porque as pessoas mudam de opinião e a gente pode mudar no meio do caminho uma determinada decisão, enquanto que a realidade que a jurimetria apresenta, quanto que é hoje, isso não se muda.
Você não muda o que aconteceu hoje. Você pode mudar o seu destino, mas o que aconteceu, não. Uhum. Muito obrigada, Márcio. Eu estou assim, eu estou muito contente, muito feliz aí com a sua presença e com tão brilhante explanação sobre o assunto, né? Você foi bastante claro na sua exposição e eu gostaria que você deixasse aí um recado para o jovem advogado que tem pretensão de atuar na área de jurimetria. Bom, eu acho que não só o jovem advogado, mas eu diria para todos os advogados que é uma ferramenta indispensável para o trabalho do dia a dia, né? Então, o jovem advogado, ele sai hoje da faculdade conhecendo muito. Se ele não fez estágio durante os 5 anos de faculdade, que eu tive sorte de fazê-lo, mas tem pessoas que vão fazer estágio no último ano de direito. Então, se ele não tem um convívio com o direito, com a prática do direito, ele acaba até, por fim, se desencantando com o direito, por até não conseguir entender o alcance dele dentro dos aspectos que a gente tratou do Miguel, né, que o Miguel Reale versava. Então, o jovem advogado, ele tem que olhar para o cliente e para o problema do seu cliente. Não adianta o jovem advogado pensar que ele tendo 1 milhão de seguidores no Insta, ele possa ser bem sucedido. Roberto, é o seguinte, a Thaís deve estar me ouvindo, e é uma coisa que a gente precisava fazer urgente. Tem advogados, doutora Thaís, que tem 1 milhão, 1,5 milhão de seguidores, que eu não vi no currículo desses caras, clientes de grande porte, ao ponto de eles se proporem a ensiná-los, a nos ensinar como ganhar dinheiro. Entenda, Thaís, assim, tem pessoas que, pelo fato de ter 1 milhão de seguidores, não significa dizer que elas são bem-sucedidas. Elas são bem-sucedidas no mundo exterior. Isso não se traduz em riqueza, vai se traduzir no Google Ads de patrocinadorzinhos que vão proporcionar para ele uma renda mensal. Mas para o nosso trabalho para o dia a dia, o advogado do dia a dia, ele tem que ser humano, ele tem que olhar para o cliente. Se o cliente tiver 1% de chance, ele não pode dar a desesperança para esse cliente. Ou seja, fala, olha, eu analisei teu caso, você... Enquanto não for 100% de óbito para aquele cliente, enquanto tiver 1% de chance, você vai ter que convertê-lo em 100. Então, esse é o advogado que o Sobral Pinto falava, que a advocacia não é a profissão de covardes. Esse é o advogado que vai usar a tecnologia, vai ver que aquele 1% e onde que se encaixa seu cliente naquele 1% e vai tornar aquele 1% 2%, porque vai fazer o seu cliente ganhar aquela causa. Mas ele vai utilizar a tecnologia. E como que ele vai fazer isso? Convencendo a parte do judiciário e fazendo um bom trabalho, conhecendo o seu cliente. Então não adianta eu não conhecer o meu cliente, eu tenho que conhecer o meu cliente, o problema, a dor dele, onde que está, por que aconteceu, aonde que aconteceu, como que aconteceu, e tentar fazer com que ele performe cada vez mais. Esse jovem advogado, ele não está sendo preparado pelas faculdades. E ele sai para cumprir prazo, sai para cumprir prazo, sai para cumprir prazo. E aí fica olhando para a jurimetria, lá do como que o juiz vai julgar. Isso não é jurimetria, isso é análise preditiva. Como que o juiz vai julgar, isso pouco importa se seu cliente não está se o seu cliente está se tratando. Então, se seu cliente está se tratando, pouco importa como o judiciário vai avaliar aquela situação. Porque você vai fazer com que ele ganhe aquele processo. Agora, se você não está dando remédio para o seu cliente, meu amigo, eu vou falar, a gente vai continuar tendo mais falências, concordata, enfim, mais empresas fechando, né? Mais desemprego, e a gente tem que cuidar para que isso não aconteça. Porque a única profissão entre as quais ali são relevantes para fazer o papel e representar o cidadão é a nossa. E se a gente tiver orgulho de ser advogado e não
tiver na nossa cabeça o desafio de vencer a tecnologia, o que é vencer a tecnologia? Pegar os resultados que sejam adversos e convertê-los em favoráveis, é para isso que serve a tecnologia. Para nos ensinar como fazer a reversão enquanto aquilo não for 100%. Então, Márcio, eu agradeço a sua presença, porque daqui a pouco vai cair a live. A live tem 1 hora de duração e o Instagram faz a gente cair. Então, tá antes que bom. caia no meio da sua fala, desculpa te Não, cortar. tá ótimo. Tá ótimo. Eu que agradeço. Eu quero deixar um beijo a todos. Se faltou alguma pergunta, depois a gente responde. Obrigado a presença, o carinho. Deixa o seu Instagram, é @Dr. Márcio Fago. É só isso? É isso, Dr. Márcio Fágua. É isso. Tá? E estou à disposição de vocês sempre. Conte comigo. Beijo. Vocês são demais. Sou fã de vocês. Sucesso nesse novo projeto. Eu sei que vai dar certo. Gente, muito obrigada pela participação, muito obrigada, Márcio, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada, Rogério, que eu vi que você estava aí. E até a próxima live, semana que vem, acredito que com a Thaís também aí. Então, gente, até semana que vem e muito obrigada pela presença de todos.